Carta aos Hebreus, capítulo 12. Eu queria ler com os irmãos o versículo 14. Eu queria ler com os irmãos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Diz assim a palavra de nosso Deus: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uau! Esse texto esse versículo está inserido nesse contexto do versículo 4 até o versículo 17. E ele vai dar para nós a direção do nosso momento nesse instante. Segui a paz com todos. Jesus disse: tendes paz com todos. Enquanto depender de vós, tende paz. Enquanto depender, ande a segunda milha, dê o outro lado. Enquanto depender de vós, tende paz. Nem sempre vai ser possível ter paz, porque nem sempre vai depender da gente. Mas aqui diz mais uma vez o autor aos Hebreus: tende paz. Empenha-te por alcançá-la. Seja um pacificador. Seja um crente que Jesus chama de bem-aventurados. Bem-aventurados os pacificadores. Isto é, quando você entrar num ambiente que, em vez de você levar guerras, intrigas, dissensões, desavenças, fofocas, mal-estar, que leve a paz. Não é à toa que o Senhor Jesus vai dizer: quando você entrar numa casa, você deve saudar: paz seja nesta casa. Interessante, né? A primeira coisa que você deve fazer: você vai na casa de alguém, vai fazer uma visita, vai evangelizar, vai ver alguém. A paz do Senhor seja nessa casa, seja aqui, seja sobre a sua vida. E aí diz lá a palavra: se houver ali algum filho da paz, a paz vai e repousa sobre ele. Se não tiver, vai e volta para você. Então você não perde, mas demonstra quem tu és. Demonstra o que é que vai no teu coração. O teu coração é: paz seja nesta casa. Segui a paz com todos. Segui a paz com todos. Amar ao próximo, não é? Amar ao próximo é não guerra. Né? Não guerra, não intriga, não tristeza. Seguir a paz é você dizer assim: eu estou com o meu Senhor Jesus e Ele está comigo e nós vamos juntos e vamos caminhar aqui a passos largos, onde você chegar. Então o autor dos Hebreus já começa a dizer isso: tende paz, tende paz, pacificador. Nós estamos precisando nesses tempos de gente que diz e fala isso: segui a paz. Saudai os irmãos com a paz. Paz. Entra numa casa e diz que a paz seja. Tem ali uma intriga, tem ali uma desavença, você procura a paz. É pela paz que caminhamos. É bem verdade que tem hora que os tempos são difíceis. Mas enquanto depender de vós, enquanto depender de nós, segui a paz. Interessante é que o Senhor Jesus diz: a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. A paz com Deus, a paz de Cristo, necessariamente não significa uma vida tranquila, serena, sem inimigos, sem gente puxando o tapete, sem ataques, mas é paz, é paz, é paz com Deus, é paz com os irmãos, é paz porque temos a palavra e a prática desta palavra, não é? Então, seguir a paz que Cristo nos dá. A paz que Cristo nos dá. Segunda parte do versículo diz: e a santificação. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ora as bolas, o processo de santificação, ele espalha na nossa vida. E sem ela,
a gente não vai ver. Em outras palavras, não dá certo alguém dizer assim, eu sou crente, eu sou salvo, mas vive deliberadamente na esbórnia, vive na prática do pecado, isto é, acha que pode viver de uma verdadeira sem vergonhice e ainda dizer, Jesus perdoa, Jesus é gente boa, ele é legalzinho mesmo, ele morreu, ele é amor, ele aceita tudo. Ô varão, aqui diz que não tendo santificação, não vê a Deus. Em outras palavras, como posso eu amar o pecado, desejar o pecado, viver na prática do pecado, se é por causa do pecado que o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, deixou a sua glória e veio a este mundo e se encarnou e foi obediente até a morte, morte de cruz, por causa dos nossos pecados, para nos livrar do poder do pecado, para poder colocar uma trava. Se outrora nós éramos escravos do pecado, escravos do diabo, agora Deus botou limite. 1 Coríntios 10:13 diz que ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ora, bolas, como é que eu posso ainda, dizendo ser crente, ainda que desejar ou querer viver na prática do pecado, no egoísmo, na vaidade? É completamente oposto. É um verdadeiro desvalorizar aquilo que Deus valoriza. Isto é, Deus diz, olha, o pecado destrói, o pecado engana, o pecado mata, o pecado separa o homem de Deus. Ou você volta para mim e só tem um jeito, é por Jesus, ou você fica separado, isto é, fica no pecado, fica escravizado no pecado. Então como pode uma pessoa se dizer cristã? Como pode? E ainda viver na prática deliberada dos erros, das mazelas, das corrupções, do pecado, enfim, como pode? Como pode um ser humano que luta contra a carne, é a carne que luta contra o espírito, não é? É a nossa carne lutando contra nós mesmos, isto é, contra a nossa fé, a nossa salvação, a nossa dominação do espírito em nós. Quer dizer, como pode eu, como cristão, querer ser rasgado, querer ser dominado por aquilo que me afasta de Deus? Como pode? Como pode? Como pode um ser cristão que se alimenta da mentira? Como pode um cristão, um verdadeiro cristão, que só se alimenta da carne, da carnalidade, da imoralidade, da arrogância, do egoísmo, do ódio, da guerra? Enquanto depender de vós, tende paz. E eu sou pela paz. Eles teimam pela guerra. Mas nós somos pela paz. Mas nós somos pelo processo de melhoramento. Nós somos pelo processo de dizer, eu quero ser mais, eu quero ter mais, eu quero ser mais dele, eu quero estar mais próximo de meu Deus, eu quero estar mais próximo de Jesus, eu quero estar mais próximo, e Deus é santo, e importa que os seus adoradores também sejam santos, e Ele está à procura de adoradores, e eu quero estar mais perto dele, e quanto mais perto eu quero estar de Deus, mais eu percebo e mais eu descubro em mim coisas, pecados, sentimentos que não tem nada a ver com meu Deus. Paulo diz que a gente deve ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Mas eu me descubro que muitas vezes eu não tenho o mesmo sentimento. E eu quero ter.
Eu quero ser como Jesus. Você querer ser como Jesus, você querer ser como o Pai, né? Se você querer ser cheio do Espírito Santo, esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, esse é o nosso propósito. E aí vemos que temos uma luta sendo travada, e é esta luta sendo travada que eu diria que é um processo de santificação em nós. De uma maneira, eu diria, jurídica, cabal, em Cristo Jesus, Ele nos declarou justos, Ele nos justificou. E Ele nos santificou. De uma maneira para a justiça eterna, ok. Mas como evidência e a paixão e o amor por Ele, e esse reconhecimento do que Ele fez por nós, nós estamos aqui, numa restauração, num resgate, numa busca incessante da sua doce presença, do seu imenso amor. E aí, eu diria que Deus está trabalhando em nós, para que nós sejamos transformados dia em dia, que o seu amor em nós seja aperfeiçoado dia em dia, que vivamos cada vez mais próximos dele, por Jesus. E aí, olha por favor o versículo 4, a gente leu o 14, olha o versículo 4, há uma luta sendo travada, e o autor aos Hebreus vai sendo muito claro, olha lá, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Oh, amados. Ah, pastor, é difícil. Ah, pastor, eu estou para desmaiar. Ah, pastor, eu estou pensando em desistir. Ah, pastor, eu estou pensando em ceder. Ah, pastor, tem tantas pressões para que eu pratique, para que eu viva, para que o meu relacionamento seja assim, tão torto, tão torto. Todo mundo faz isso. Ah, tanta força. Eu estou a ponto de desmoronar. Será que vale a pena servir a Jesus? Será que vale a pena a gente buscar ser como Ele, estar perto dEle? Isso significa que coisas em nós vão aflorar e a gente vai dizer, sai de mim, sai, arranca. E é interessante, é uma expressão nos evangelhos, assim, se o teu olho te escandalizar, arranca teu olho. É melhor você entrar caolho do que com os dois olhos ser lançado no inferno. Se a tua mão te faz tropeçar, corta a tua mão. É melhor você entrar maneta no céu do que com todas tuas mãos ser lançadas no inferno. Quer dizer, tem coisa, é uma luta. Que bom se você está lutando para viver em santidade, e às vezes você passa por momentos de queda, de deslize, se você tem hora que o teu temperamento aflora e você acaba magoando pessoas que são preciosas, se tem hora que você bate incredulidade quando Deus está te derramando experiências de fé, e aí você, poxa, eu sou um incrédulo mesmo, se você tem momentos que você quer e diz, agora vamos rebentar, e você se desmonta, e você era para estar lá em cima, e você está em depressão, você está em baixa, mas você está lutando. Bem-vindo, luta, olha para Jesus, olha para aquelas testemunhas, vede a grande nuvem de outros irmãos e irmãs que passaram, que sofreram, que pagaram o preço, mas não esmoreceram. Olha para esses irmãos do Antigo Testamento que nem conheceram a Jesus, não conheceram a execução, o nascimento, mas creram que ele viria, que o mistério seria cumprido, e eles pela fé viveram, e pela fé sofreram, e pela fé aguentaram, homens dos quais o mundo não era digno. E de repente Deus reservou para você algo especial, mais do que reservou para os nossos irmãos do Antigo Testamento, porque
além de você já saber, além nós temos a história, a verdade que o Cristo, o Filho de Deus, veio e habitou entre nós, mas ele não só habitou, a Bíblia diz: eu estive morto, eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e pelo seu Espírito, e ele enviou o Espírito Santo, que foi derramado, aspergido sobre nós, inundou o nosso coração e nos fortalece de tal maneira que é ele que nos capacita. Então, se você está lutando e às vezes se sente fraco, é hora de você dizer: Santo Espírito, Santo, Santo Espírito, Santo, Santo Espírito, enche-me, limpa, lava, purifica, não é? É momento de você dizer assim: que Senhor está comigo, está conosco, não nos ampara, não nos desampara. Então levanta, levanta. E aí o autor dos Hebreus diz isso: na vossa luta contra o pecado. Há uma luta. Às vezes a gente fica pensando na batalha espiritual, apenas na batalha espiritual concernente a você contra as forças das trevas. Isto é, eu estou lutando contra o diabo. Aí tem aquele negócio: está amarrado, está isso, está preso, está isso, aquilo outro. Deus te repreenda, ok. Bem. E a gente pensa que a nossa luta e a luta espiritual é apenas uma questão contra as trevas, ou contra o diabo e os seus anjos, os seus demônios, né, suas entidades, etc, etc, etc. Mas a luta espiritual não é só não. A luta espiritual também é aqui dentro. A luta espiritual, e eu diria que ela é a pior de todas, porque ela é você. É você que tem que cortar. Né? Você tem que tomar a sua cruz e seguir a Jesus, e vai negando e vai confirmando, vai arrancando aquilo que não visa com a santidade de Deus, e vai caminhando para aquilo que é. Eu quero estar mais perto de ti, mais perto da tua cruz, mais perto, Senhor, mais perto. Eu quero ser como o Senhor. Paulo disse, né? Não alcancei a perfeição, mas eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Qual é o alvo? É Jesus. Qual é o meu alvo? Jesus. Qual é o teu alvo? Jesus. E na luta contra o pecado, o que me impede? Pecado. Eu quero fazer o bem, disse Paulo aos Romanos capítulo 7, mas o bem que eu quero fazer, que eu prefiro fazer, eu não faço. O bem que eu quero, eu não faço. Eu faço mal. Por que eu faço o que não quero quando eu quero fazer o que é bom? E Paulo diz: porque o pecado habita em mim. Muitas pessoas hoje acham que se ele negar a existência de pecado, isso resolve o problema. Não resolve. Não resolve não. Tem gente que fala assim: o diabo não existe. Cadê o diabo? Não estou vendo o diabo. E acha que se negar a existência do diabo facilita. Não, pelo contrário, o diabo fica mais livre para infernizar. Né? Você não acha que ele age, então ele age e você nem é o acaso. Agora, também tem gente que fala a mesma coisa e aplica isso para Deus. Não estou vendo Deus, não estou vendo aqui, Deus não existe. Agora também tem aqueles que dizem que não, eu não peco. Eu não tenho pecado. Pecado é uma maluquice aí do pessoal, desses cristãos aí. Não, pecado, meu amigo, é um bichinho do rã-rã. Pecado é uma mazela, é uma vergonha. Pecado é a desobediência, é a rebeldia, uma rebeldia, e que te afasta de Deus. E quanto mais pecado, menos santificação, obviamente, porque o pecado separa de Deus. Quanto mais você vive deliberado, longe dos caminhos do Senhor, eu diria menos santificação. E quanto mais você quer ficar perto de Deus, eu diria menos pecado você comete, porque você está lá caminhando para o Senhor Jesus. Na luta contra o pecado, versículo 4, ainda não tendes resistido até o sangue. A luta, lutando aqui dentro. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, disse Paulo. Dentro de nós tem uma natureza da terra, deste mundo. E nós não somos deste mundo. Nós somos peregrinos e vamos para a nossa pátria celestial. Por causa de Jesus. Ele que é o caminho,
a verdade e a vida. Aleluia, graças a Deus. Está sendo travada uma luta. E eu diria para você, entra nela. Entra nessa luta. Não fique aí acomodadinho achando que você pode brincar com o pecado. Não, o pecado engana e depois destrói. Engana e destrói. Destrói famílias, destrói confiança, destrói saúde, destrói relacionamentos, destrói esperança, destrói. Joga a gente para baixo. E depois o diabo monta escravos. E o único jeito para tratar com o pecado é você colocando ele na cruz. É você confessando. Diz João, capítulo 1, versículo 9, 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos. Então ele diz assim, sim, Pai, pecador. Muda a minha história. Eu quero estar mais perto. Eu quero ser mais do Senhor. Enche-me, Espírito Santo. E ninguém pode dizer que é cheio do Espírito Santo se também não for cheio de santidade. É uma balela aquelas pessoas dizendo que certas pessoas são cheias do Espírito Santo porque em algum momento do culto manifesta alguns dons assim bastante diferenciados. Então aí o fulano cheio do Espírito Santo. Mas a vida é torta em casa, é ranheta, é murmuradora, é cheio de é falta de paz, é falta de alegria, não tem paz com os irmãos, não tem paz com ninguém, vive enfim, não dá. É vida de santidade. É vida mais próxima de Deus, vida mais limpa, vida mais cheia de luz, vida mais cheia de amor, vida mais cheia de paz. Versículo 5, continua o autor dizendo, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Veja, no processo de lutar contra o pecado, tem momentos que a gente precisa entender que Deus está cuidando da gente. E aí o processo é correção, é disciplina. O autor começa a dizer assim, às vezes você faz coisas que Deus diz, não gostei, pecou, não é isso que eu quero para mim, nem para você, meu filho amado. Vocês que têm filhos, e aqui o exemplo vai ser esse, né? A gente disciplina e corrige os nossos filhos porque nós queremos que eles sejam melhores. Nós queremos que eles saibam enfrentar a vida de cabeça erguida, não de quem é vendido ao pecado e destruído. E qual é o processo? Disciplina. Nós somos filhos amados de Deus e muitas vezes Deus puxa a nossa orelha. Quantas vezes eu já ganhei um coque? Sabe o que é coque? Um cascudo. Não é? Quantas vezes eu estou fazendo umas coisas, eu fiz coisas que é vergonha mencionar, e aí Deus vem, quantas vezes eu briguei com Deus, e você sabe que toda vez que a gente briga com Deus, eu apanho muito, todas as vezes. Deus sabe o que é melhor, e a disciplina do Senhor, e a repreensão do Senhor, muitas vezes você vai dizer, Senhor, será o Senhor se agradou do que eu fiz? E Deus vai dizer assim, não gostei, cara. Eu lembro de uma vez, eu estava pregando numa igreja, e eu estou lá, né? Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, mas a pregação, eu tinha preparado então 3 pontos, 3 divisões, e até a primeira e na segunda, rapaz, o céu desceu. Que coisa boa ali, a igreja, coisa boa. Aí quando eu preguei o segundo ponto, eu tinha nítida certeza que eu ouvi uma voz aqui dentro da minha alma, não sei explicar isso não, dizendo assim, cala a boca,
senta e fecha, porque foi só até aqui que era para você falar. Mas eu tinha preparado uma mensagem que tinha 3 tópicos e eu continuei. Para o terceiro tópico, meus amigos, parecia que os anjos se afastaram. E foi horroroso. Eu terminei aquele culto com a sensação horrorosa e fui para lá para Deus. O senhor, desculpa aí, o senhor não gostou? E ele olhou para mim e falou, não gostei, cara. Era para você ter parado lá onde eu mandei você parar. Por que você não parou quando eu mandei você parar? Eu voltei para casa arrebentado. Tem coisas que o Senhor reprova a gente, mas não é porque Ele não ama a gente, não. Ele ama, é porque Ele quer a gente mais próximo dEle. Ele quer a gente mais livre dos erros, mais livre da ignorância, mais livre do pecado. E aí Deus às vezes puxa a orelha mesmo. E se você já foi puxado, se Deus já te deu um cascudo, pastor, eu uma vez fiz uma coisa errada, a igreja me disciplinou. Disciplinou, querido, e aí? Como você está rebeldinho ainda ou você entendeu? Graças a Deus, porque Deus é que me disciplinou pela igreja. Que bom que a igreja teve coragem de ser boca de Deus e fazer disciplina. Que bom, para que você não erre, não peque, como pai, como mãe. É claro que nós estamos vivendo um contexto hoje muito complicado, né? Acho até que está mudando um pouquinho, mas há alguns anos atrás era pior. Aquele negócio, você não pode disciplinar ou ficar criança, você tem que deixar ela livre, que você está oprimindo. Você não pode, então, nem dar uma disciplina, aquilo que a Bíblia fala de uma vara. Uma varadazinha resolve muita coisa. Aliás, a Bíblia diz que se você retém a vara, você cria um filho que vai te envergonhar. Você não disciplina. E aí, na igreja é a mesma coisa. Hoje em dia é difícil uma igreja falar de disciplina. Aliás, tem igreja que não fala nem de pecado, né? E aí falar que o irmão tem pecado, então vamos corrigir, vamos fazer disciplina. Não, a gente não pode falar sobre isso, porque afinal de contas todo mundo é pecador, todo mundo peca. Sim, todo mundo peca, cara. Então quando eu pecar, você me disciplina. E quando você pecar, eu te disciplino. Estamos conversando? A gente vai se acertando, porque a gente quer estar perto de Deus. É um processo. Olha lá, porque o Senhor, versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama. E aí tem uma palavra fortíssima na minha tradução. E açoita todo filho a quem recebe. Se você é filho de Deus e você anda fazendo umas coisas erradas, te prepara, neguinho. Vai cair aí no teu lombo. Te prepara, branquinho. Antes que você me chame de racista. Te prepara, japonesinho. Te prepara, branquelo. Te prepara, carioca. Te prepara, goiano. Onde for. O Senhor vai atrás, porque Ele te ama. Porque Ele te ama e Ele não quer que o filho dele viva por aí, a viver na esbórnia, sendo escravo do pecado, sendo escravo da maldade. Não, Ele ama você e quer que você ande corretamente diante do Senhor, diante dEle. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Quantas crianças ou adolescentes eu já encontrei pela minha vida fora, que aí falam assim, que com crise, não, meu pai e minha mãe não me amam, não. Ele nem se importa comigo. Não, porque ele deixa eu fazer de tudo, Você acha que deixando ele fazer de tudo, dando tudo para ele, achando que ele pode ser o reizinho na sua casa, você está dizendo que você o ama. Você não o ama. Você se fugiu, você escondeu da sua responsabilidade de disciplinar. De botar limite. De dizer, isso aqui está errado. Na minha casa, está errado. Quer fazer besteira? Pode ser a porta da rua, você vendia da casa. A minha casa serve ao Senhor. Está errado. Agora Deus disciplina, mas se estáis sem correção, versículo 8, de quem todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Uau! Que temos forte, né? Quem não vive sob correção, não é mais filho, é um bastardo. Isto é, alguém que não é da família. Mas se é da família,
nós estamos aqui em processo de crescimento, de desenvolvimento. E esse processo é processo de disciplina, de provas. Ah, a prova está doendo, papai. Está doendo, mas é para te promover. Ele é Deus de toda consolação e Ele é Deus que faz você ser mais útil. Então, às vezes, Deus faz a gente passar pelo deserto, sim. Às vezes, Deus permite que a gente passe por circunstâncias difíceis, porque é nas circunstâncias difíceis que a gente aprende. É nas provas da vida. E se você passa por elas, dá um glória. Tu és filho. E Deus quer que você se torne melhor, mais perto dele, mais santo, mais perto, mais perto. Versículo 9, ele vai exemplificar com a nossa vida. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo. Segundo melhor lhe parecia. Todo pai erra muito nas suas disciplinas. Ou na ausência de disciplina. Todos nós erramos. Não tem uma fórmula mágica. Porque os filhos são diferentes. E aí você pensa, isso aqui funcionou com o João, vai ter que funcionar com Pedro. Ih, Pedro é completamente diferente do João. E aí você erra. Você exagera ou não faz. Então dizem que nossos pais faziam isso. Graças a Deus, aqui é um reconhecimento. Eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o que Deus está fazendo na sua vida e na minha vida, no dia a dia, no caminhar, no ir e vir, no sofrer, no tropeçar, né? No acertar e no errar, no querer acertar e fazer besteira. O que Deus está fazendo com você quando você acorda e diz, Senhor, dirige os meus passos. Ok, amém. E às vezes você caminha e não percebe, entra numa cilada, ou então faz uma besteira, ou pensa numa besteira, ou então você está sendo sufocado, ou então você foi pedido, como Pedro foi pedido por Satanás. Lembra de Pedro, que Jesus falando para Pedro? Pedro, Satanás te requereu para peneirar, mas eu roguei por ti para que a sua fé não desfaleça. Talvez você esteja sendo requerido por Satanás para peneirar, como peneirou Jó. O Senhor faz tudo por ele, o Senhor guarda ele, o Senhor protege ele, o Senhor deixa ele viver nos lugares mais difíceis, mas ele passa incólume. Então, é por isso que ligamos o Senhor. Aí tira tudo. Tirou lá de Jó. Mas às vezes ele tira de mim, tira de você. Às vezes ele permite que momentos, circunstâncias sejam vacas gordas. Porque às vezes as vacas gordas, quando você está com muita fartura, tem gente que quando está na fartura esquece de Deus, não é verdade? Às vezes esquece de Deus, ora menos, chora menos, louva menos, agradece menos, está tudo bem, glória a Deus. Você ainda até diz, graças a Deus, o Senhor está sendo farturento para mim. Tá bom, e quando as vacas ficam magras, quando as vacas ficam esqueléticas, quando as magras morrem, como é que você fica? Você continua também dizendo e vivendo e glorificando e adorando. Porque quando você fica e faz e permanece e fica firme, Deus é glorificado. Então a advertência e a disciplina, o cuidado, o puxão de orelha, o Deus diz assim, meu filho, não quis isso não quero isso para mim não, quero isso para você não. Muda o seu pensamento. O louvor hoje foi uma porcaria, querido. Foi ruinzinho, porque o seu coração estava ruinzinho. Você estava querendo fazer para aparecer, né, filhinho? Filhinha, você foi fazer aquilo lá para que os homens ficassem batendo palma para você. Quero não, filhinha. Ou é para mim, ou não é para ninguém. E aí você puxa a orelha. Se você ouviu a disciplina, se você entendeu, que bênção. Por que ele faz isso? A fim de sermos
participantes da sua santidade. A fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, diz, olha aí, versículo 11, querido, olha o versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Claro que não. Claro que não. Eu lembro quando às vezes eu tinha que disciplinar um dos meus filhos, ou ainda faço isso. Tem que chegar no cantinho, conversar, às vezes dizer, não vai ficar sem celular. Ou então tem que dar umas belas, uma palmada naquela bunda, né? Naquelas nádegas e dar umas mãozadas, você está apanhando porque você pecou e papai não quer que você erre mais, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Papai ama você, mas o que você fez não está certo. Aí aquele momento, a criança chora. Papai, não vou fazer mais não, não vai mesmo. Eu sei que você não vai fazer porque eu vou deixar uma marquinha aí. Vai doer. Vai doer. Aí depois, quando passa a disciplina, você pensa, a minha filha, o meu filho não vai ficar com raivinha de mim. O meu filho não vai gostar de mim. Quando você disciplina em amor, quando você disciplina seu filho porque quer o melhor, eu vou dizer uma coisa para você, ele vai te amar mais. Ele te ama mais. Para ser alguém melhor, um homem ou uma mulher melhor. Toda disciplina com efeito no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então eu diria, se você percebe Deus agindo e disciplinando a você, dá um glória. Dá um glória. Deus te ama. Deus se importa com você. Deus quer que você esteja mais perto dele, que seja participante da santidade e, mais do que isso, seja exercitado e produza fruto da justiça. Aleluia. Deus está trabalhando na sua vida e na minha vida. Versículo 12, então, diz assim, por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Engraçado, porque o pecado a gente vai cometendo, vai se afastando de Deus, vai fazendo besteira, ou não vai fazendo, ou vai simplesmente entrando no marasmo, vai deixando as coisas para lá, as coisas para cá, a gente vai ficando assim meio apático e vai ficando assim, mãos caídas. Irmão, levanta a tua mão, dá glória a Deus. Não tem ânimo. Irmão, pega a coisa para fazer, vai lá e trabalha. O que tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Não tem força não, tem força nenhuma. Não estou nem aí. Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Acho que Deus não me ama. Acho que Deus... Mas é tu. É você. É você que foi, de alguma forma, entristecendo, apagando, achando que Deus não está se importando com você, ou dando ouvido muito mais às coisas do pecado, das mazelas na sua vida, do que as de Deus. Você foi gostando de estar longe dele. Oh, querido, volta. Fortalecei as mãos descaídas, firmai os joelhos trôpegos. Não dá nem para ajoelhar mais, não dá mais para, não vou lá não vou no projeto, no impacto missionário, não vou não, meu joelho não tem coragem, não tem dinheiro, eu não sei o que, nem ora, vamos orar pedindo para Deus fazer o milagre, nem ora, os joelhos não estão mais, não se dobram diante do Senhor. Que tristeza, que loucura, que miséria. Fortalecei, levanta esse joelho, dobra diante do Senhor e diz, Senhor, restaura, e fazei, versículo 13, caminhos retos para os pés. Onde é que os pés te levam? A caminhos tortuosos ou retos? O alvo é Cristo. O caminho é Cristo, eu vou para Cristo. O meu negócio é Cristo. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja ele curado. Interessante a expressão, não se extravie o manco. Quem é o manco? O manco sou eu, pô. A gente é cheio
E às vezes o manco é esse ser humano que Deus ama, que Deus está cuidando e está trazendo para si, para viver e participar da sua santidade. Às vezes o manco, ele começa a desviar. O caminho é reto, mas ele começa a extraviar. Às vezes a gente ouve frases engraçadas. Eu já estive mais perto. Eu já fui mais consagrado. Olha, eu já trabalhei muito na igreja. Mas a igreja hoje não serve para mim, então é melhor ficar fora. Vai extraviando, meu Deus. Para de ler a Bíblia. Para de ir na igreja. Para de orar. E o diabo fica rindo. Porque o cara para de andar, para de seguir Jesus, para de fazer, para de servir, para de adorar. E vai vivendo uma vida de aparência de espiritualidade, mas longe do poder. Fazei caminhos retos, aponta para Jesus e diz: este é o caminho, andai por ele, é nesse rumo que eu vou, e esquece das coisas que para trás fica e prossigo para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Vamos caminhar e vamos fazer o que é certo, vamos fazer o que é reto, vamos fazer o que é justo, vamos andar no rumo e na direção e na emoção e no sentimento de Jesus. E se no meio da caminhada tropeçarmos, pecarmos, deixa a disciplina do Senhor vir. Aliás, ela vem. Se somos filhos. E em Cristo Jesus nós o somos. Mancos, mas somos. Então levanta, firma as tuas mãos, firma os teus joelhos, seguir a paz com todos. Vasculha seu coração e vê se há algum aí, irmão, em pecado. Se você está chateado com alguém, se você está amargurado com alguém, arranca de vós toda raiz de amargura que brote no meio de nós. Porque ela perturba. Raiz de amargura, você sabe, quebra a nossa paz. Raiz de amargura é você tem uma pessoa que te ofendeu, e é verdade que ela te ofendeu. E aí você você adula, aguça, coloca esterco, adubo na sua amargura. Você tem razão de ficar amargurado. Só que a amargura é pecado. E a amargura só faz mal para você. Então você deixa lá na mão do Senhor e você diz: Senhor, está perdoado fulano de tal. Se meu irmão vier contra mim, não é isso, 7 vezes ao dia, perdoa. 70 vezes 7, perdoa. Tira fora. Segui a paz com todos. Segui a paz. Segue a paz. Vamos andar. Abençoa. Abençoa. E faça caminhos retos. Caminhos para Jesus. Para ser como Jesus. Para sentir como Jesus, para estar mais perto do Pai. E a gente diz: Pai, obrigado porque o Senhor me dá cascudo, obrigado porque o Senhor puxa minha orelha, obrigado porque o Senhor me ama. E eu não sou um filho bastardo, eu sou filho que posso clamar: Abba, Pai. Você está entendendo o que eu estou falando, o que o autor dos Hebreus trouxe para nós? Então eu quero que você pense mesmo. O salmista, ele fez uma oração fantástica, ele diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, ó Deus. O Espírito Santo habita aqui dentro em nós. Sonda-me, Senhor. Sonda os meus pés, sonda as minhas mãos, sonda minha mente, meu coração, minha boca, meus lábios. Sonda, vasculha, vê se há em mim algum caminho mau.
perdoa, purifica e guia-me por caminhos retos. Vamos orar? Ó Senhor, nós almejamos o dia glorioso em que estaremos para sempre contigo. Ou sim, que haveremos de ver Jesus como Ele é e seremos semelhantes a Ele, livres da presença do pecado. Aleluia! Aguardamos o dia glorioso. E ao mesmo tempo, Senhor, clamamos aqui que o Senhor nos fortaleça para lutar contra o pecado que tenazmente nos assedia, lutar contra as mazelas dessa vida, contra o curso deste mundo, lutar contra os principados e potestades, lutar olhando para o autor e consumador da nossa fé e permanecer e perseverar inabalável. Perdoa-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor, e aumenta o nosso amor e a nossa fé por Ti. Pedimos perdão, pedimos a graça do Senhor sobre aqueles que nos ouvem nesse momento. Pedimos que o Senhor visite cada um, que o Senhor lave, derrame água pura, água límpida em cada coração, enchendo a sua vida, a sua alma, do desejo ardente de te fazer caminhos retos, de te servir e de te bendizer. Assim nós te adoramos nessa noite, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. 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 Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus inunde a sua alma para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oi, princesinha. Chegou gente aqui que vai também terminar o nosso encontro aqui. E ela deve ter aquela música que é sempre surpresa, é a mesma música que ela canta. E nós queremos louvar o Senhor Jesus. Está tudo bem? O dentinho aí caiu, filho? Ainda não? Mas vai cair hoje. Não sei. Não sabe? Então vamos cantar? O que você vai cantar? Mamãe. Mamãe tá ali também, tia Eva. Tem muita gente Mamãe aqui. de novo. Então vamos lá. Vai cantar o quê? Surpresa. Surpresa. Você pode até pensar que as pessoas não precisam de Jesus, mas não se deixe enganar. Foi por elas que morreu na cruz. Só Jesus é o caminho que o próprio Deus nos preparou. Não existe outro Salvador, só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus salva o pecador. Amém. Sem Jesus as pessoas não podem conhecer a Deus. Mesmo aquelas que são boas precisam de Jesus Cristo. Só Jesus é o caminho. 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 Só Jesus é o caminho que o próprio Deus nos preparou. Não existe outro Salvador, só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus salva o pecador. Amém. Muito bom. Gente, ora por nós, ora aqui pela missão, ora por essa semana, para que tenhamos condições de recomeçar as obras aqui atrás. Há muito por fazer, então ore por nós. E se você sentir alegria e acha que entendeu que a palavra de Deus falou no seu coração, eu te convido a compartilhar nas suas redes e divulgar. Se você ainda não se inscreveu na nossa página no YouTube, eu quero te pedir também ajuda. Entra lá e divulga, bota like, e se inscreva, e lá tem os estudos todos. Amém? E bota no sininho nas notificações para perder nenhuma live. Boa noite, Deus te abençoe. Um beijo no coração e até quarta-feira, se Deus assim o permitir.